mais um SOS Quatro Patas aqui na telinha da sua TCM. Pois aí, mais um assunto ligado ao mundo animal, né, galerinha? E hoje o assunto, a gente começou aí na imagem no cachorro, porque é voltado aos cachorros, isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar sobre o agosto do cachorro louco. Você deve estar se perguntando, como assim, agosto do cachorro louco? O que isso significa? Eu estou aqui com a pessoa certa para explicar e dizer a você aí por que agosto é aí tido como o mês do cachorro louco, né? Como assim, doutor Saul? Muito boa tarde. Vamos explicar para o pessoal, não se espantar, né? Por que agosto? Aí usa-se essa referência, né? Agosto como cachorro louco. O que é que a gente conversa, o que é que a sociedade acaba discutindo nesse mês? Boa tarde, Lara. Boa tarde você que está em casa, está nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui, informar e tirar dúvida dos nossos telespectadores, Lara. E é uma tradição que não é brasileira, né? Mas ela vem chegando no Brasil, em alguns países com climas mais diversificados, né? Os países que ficam mais fora dos trópicos, clima mais temperado. A gente tem épocas sazonais do ano e nesse período, no mês de agosto, você tem um período climático que ocorre mais no hemisfério norte, que propicia as cadelas a sincronizarem o cio. E nesse período, a gente tem que existe mais briga, mais disputa de cães pelas cadelas no cio. Isso faz com que se aumente a incidência de transmissão da raiva, que é uma doença que é muito grave, né? E em função disso, a raiva provoca mudanças comportamentais, existe a raiva furiosa, deixa o animal agressivo, e por causa disso tudo, o mês de agosto é... E daí o mês do cachorro louco, né? Olha, então você agora já está sabendo, inclusive eu, doutor Saul, confesso que eu não sabia, né? Porque essa referência, dizer que cachorro louco, meu Deus, por quê? Então, por causa, na verdade, da raiva. O assunto em questão é aí a raiva por causa dessa situação, né? Dessa explicação que o doutor Saul falou pra gente. As pessoas são acostumadas a ver as campanhas, a doutor Saul contra a raiva, justamente pela seriedade da doença, não é? Exatamente, Lara. O mês de agosto, né, para a gente não representa muito isso. Na verdade, a gente trabalha mais a campanha de vacinação nos meses de outubro, outros anos em novembro. E especificamente no Brasil, como a gente tem campanha tradicional de vacinação gratuita de cães, a gente não tem muito essa problemática com a raiva, né? É uma zoonose, além de afetar cães, gatos e outros mamíferos, também pode ser transmitida para seres humanos e é uma zoonose muito grave. Em virtude das campanhas de castração, que normalmente são feitas de forma muito intensa no Brasil todo, a gente tem uma incidência muito baixa de casos de raiva e é por isso que não se dá a devida referência ao aumento do número de casos de raiva no mês de agosto. E em função disso, mais uma vez, para a gente aqui no Brasil, esse termo, né, de agosto, mês do cachorro louco, é um termo que passa a ser importado. E a gente aproveita esse mês para fazer a conscientização da vacinação contra a raiva, que é a melhor forma de prevenir contra a doença. Algumas pessoas evitam, algumas pessoas não gostam de levar o animal para vacinar durante a campanha, porque existe muita aglomeração de cães, existe uma transmissão muito grande de doenças infecciosas, né? Naquele local se circula em um único dia normalmente 30, 40, 50 cães e se algum deles de repente está doente com sinomose ou parvovirose ou alguma outra doença infecto-contagiosa, ocorre uma transmissão disseminada. A gente observa isso na clínica, né, que posteriormente à campanha de castração se observa uma vinda muito grande de animais doentes no hospital veterinário. E por causa disso, muita gente não leva o animal para vacinar na campanha de vacinação gratuita. E como não se difunde a importância da doença raiva
principalmente como zoonose, exatamente por a gente não ter muitos casos aqui, a gente tem que intensificar a campanha de castração, a gente tem que intensificar a vacinação para que as pessoas não achem que é uma doença de menor importância, né? Então a gente adota esse mês exatamente para trabalhar isso, para informar, né, deixar claro que a raiva é uma doença grave e que precisa sim ser prevenida, e a melhor forma de prevenir é a vacinação. A vacinação, justamente. Que existe o mês, né, da campanha, como você falou, né, de forma gratuita, mas que durante o ano inteiro, por exemplo, aqui vocês fazem aí a aplicação dessa vacina, né, pessoal? Exatamente, né? Aqui no Hospital Quatro Patas a gente tem a vacina sempre, né? Em outros estabelecimentos também. Eu acho que o importante é que se faça a vacinação. Para quem não conhece a raiva, isso é importante, né? Se informar que a raiva é uma doença que não tem cura nos animais. Um animal, quando ele está suspeito de raiva ou quando ele é confirmado, esse animal deve ser eutanasiado para evitar o risco de contaminação e disseminação da doença. É uma doença que não tem cura. Inclusive para o homem, né? E se transmitido para seres humanos também não tem cura, né? Uma pessoa que pega a raiva, ela não fica boa, né? A raiva leva a óbito. Então é uma doença com 100% de letalidade, e a melhor forma da gente prevenir é realmente fazendo a vacinação. Uma vez por ano. Uma vez por ano, né? A maioria das vacinas antirrábicas, elas têm uma proteção, uma imunização que dura um ano. Então, todo ano, no aniversário da vacina, se faz um reforço para que mantenha os níveis de anticorpos altos para prevenir e o animal ficar protegido. O animal estando protegido, o ser humano também está protegido. Doutor Saul, quais são os principais sintomas, por exemplo, de um animal quando ele é diagnosticado com a raiva, né? Mas antes, como é que o tutor ele pode já começar a suspeitar que esse animal tem raiva? Olha, a raiva, ela é uma doença que afeta o sistema nervoso central, né? Ela é uma doença que afeta o cérebro do animal. Esse animal que foi acometido pela raiva, principalmente cães e gatos, desenvolvem a raiva furiosa. Então o animal ele tende a ficar mais agressivo, né? Inicialmente esse animal ele fica muito parado, muito quietinho, né? Quando está no início da doença, esse animal ele tende a se isolar um pouco, muda o comportamento, fica mais afastado, e à medida que a doença avança, esse animal sente muitas dores, ele fica extremamente agressivo, tanto com relação à aproximação de outros cães, como também com relação à aproximação de seres humanos, inclusive o próprio tutor. Então, a principal forma de se identificar a raiva é quando você vê animais com sintomas neurológicos, né? Animais que estão com comportamento alterado, andar cambaleando, animais que estão muito agressivos. A raiva também provoca uma salivação muito excessiva na boca, e essa salivação associada à respiração intensa e ofegante que o animal fica também, provoca uma espécie de baba com espuma que sai pela boca, né? E também se costuma muito caracterizar animais babando e salivando, né? Com espuma na boca, né? Com saponificação, bolhas na boca, com o animal com raiva. Então, você vê muito, é muito tradicional, inclusive, né, em países onde a raiva é mais comum, né? O Brasil ele é um país que conseguiu muito bem com a campanha de vacinação controlar a raiva, né? A campanha ampla e gratuita. Mas em outros países, até países mais desenvolvidos, não existe esse tipo de campanha. Então é mais comum se encontrar animais com raiva, porque a responsabilidade deixa de ser do Estado, passa a ser especificamente do tutor, daquele que cria o animalzinho. Porém, animais de rua acabam não sendo vacinados, e eles são os principais disseminadores da raiva em alguns países. E aí, a principal forma de se identificar, digamos assim, nesses países onde a raiva é mais comum em animais de rua, são animais que estão com andar cambaleante, animais agressivos, estão salivando muito e com a boca espumando, né? A gente até vê em alguns desenhos, algumas sátiras, desenhos infantis até, né? Por algum motivo o animal fica cheio de espuma na boca
e se faz referência ao cachorro louco e tal, né? A gente vê isso, né? Animais com espuma na boca se associa muito à raiva, né? É um vírus? Sim, a raiva é um vírus, né, que é transmitido através da saliva. O animal doente, ele produz o vírus na saliva, em várias partes do corpo, mas na saliva. E quando o animal fica agressivo, ele morde outro animal ou morde o ser humano. Se ela arranhar também passa? É mais difícil, porque é preciso que tenha lesão na pele, né, no braço, na perna, e nessa lesão é preciso entrar em contato com a saliva do animal, que é onde está o vírus. Então, quando o animal morde um ser humano ou outro animal, ele tanto perfura como a própria saliva que está ali na boca contamina. Então, a principal forma de transmissão da raiva é através de mordidas de animais infectados. Na zona urbana, né, os maiores transmissores são cães e gatos. Agora, na zona rural, a raiva existe, ela pega em bovinos, em outros mamíferos, e o morcego hematófago, ele é o principal transmissor, né? Na zona rural, de bovino para bovino, também ocorre transmissão, porque animais salivando muito bebem água no mesmo coxo, e aí às vezes um rebanho inteiro fica contaminado de raiva, e esses animais precisam ser eutanasiados. É importante que a mesma raiva que dá em cães e gatos é a que também acomete morcegos, outros marsupiais, animais silvestres, é a mesma raiva, bovinos, né? Porém, na zona urbana, o principal transmissor são cães e gatos doentes. Já na zona rural, a disseminação ocorre tanto por mordidas de morcegos hematófagos, que vão lá e mordem o dorso do bovino para se alimentar do sangue, como também a transmissão indireta de animais que bebem água no mesmo coxo, animais contaminados. Meu Deus, é complicado, né? Então, por isso que é importante fazer a prevenção, né? Vacinar aí realmente esses animais. Doutor Saul, a partir de quanto tempo do cachorro e do gato, né? Falando mais na nossa área aqui, na zona urbana, já pode vacinar? Olha, Lara, algumas vacinas podem ser administradas a partir de 4 meses e outras vacinas podem ser administradas a partir de 3 meses, né? A da raiva, né? Quanto antes você puder vacinar, melhor. Então, você tem que vacinas como a vacina da Pfizer, a vacina da Virbac, né? A da MSD, são vacinas boas, de qualidade, e elas podem ser vacinadas animais a partir de 3 meses de idade. Antes de 3 meses, não se vacina, porque o animal ainda não está com o organismo preparado para a produção de anticorpo. Então, você vai vacinar o seu animal e ele não vai ficar protegido. De 3 meses em diante, aí você pode vacinar sem problema. Certo, é bom ficar alerta, né? Aí quando tiver campanha, você quer logo evitar, né? Não quer esperar, então traz um local, né, como aqui no Hospital Veterinário Quatro Patas, que tem essas vacinas para já deixar o seu cachorro, o seu gatinho aí livre de poder, que Deus o livre, né, pegar uma doença tão séria e tão grave como essa, porque não significa que os casos, né, já estão controlados, que eles não aconteçam, né, doutor Saul? Até porque existem animais de rua, existem animais que não tem como ter esse controle e que podem ser transmissores aí para o nosso animalzinho, assim. Exatamente, né? A gente deve lembrar que, embora tenha a campanha de vacinação anual gratuita, muitos animais de rua não vão se vacinar, né? É preciso que alguém pegue esse animal e leve lá no posto de vacinação. Então, você pode estar andando com o seu cachorrinho, o seu gatinho fica solto na rua e, de repente, o animal de rua pode vir agredi-lo e transmitir a raiva. Então, é importante que o seu animal esteja vacinado, né? O ser humano, as pessoas às vezes perguntam, podem receber vacina de raiva também? Por que a vacina é só nos cães e gatos, né? Por que não tem vacina para seres humanos? Existe sim, Lara, vacina para seres humanos. Elas podem ser dadas nos postos de vacinação, porém, a nossa legislação, ela preconiza que apenas profissionais de saúde que lidam diretamente com animais, eles são vacinados. Então, veterinários, auxiliares veterinários, pessoas que trabalham em zoológicos,
essas pessoas são vacinadas para a raiva. Já as outras pessoas, elas recebem apenas a vacinação ou o soro, caso sejam mordidos, né? Se você que está em casa, também é importante, Lara, foi mordido por um animal que você não conhece a procedência, porque se você foi mordido pelo seu cão e o seu cão é vacinado, não tem risco de você pegar a doença. Mas se você foi mordido por um cão de rua, que você não conhece a procedência, não sabe se ele foi vacinado ou não, é importante que você procure imediatamente o Serviço Público de Saúde para que receba a vacinação e até o soro antirrábico para evitar que você desenvolva a doença caso aquele animal esteja contaminado. Nossa, então importantíssima essa informação, né? Nunca se sabe, né, doutor Saúl? Estamos passíveis de acontecer, sim, esse tipo de situação. Então, olha, esse mês, né, de agosto, que a gente possa conversar mais com quem tem animal, com quem não tem, sobre os cuidados, sobre a importância, né, de trazer o seu animalzinho para ser vacinado, para ter cuidado antes, porque depois fica complicado, não tem o que fazer, né? Quando ele é diagnosticado, não tem o que fazer mesmo de jeito nenhum, né, doutor Saúl? Tratamento não tem. Exatamente, né? Se você tem um animal que tem suspeita de raiva, ele imediatamente já precisa ficar isolado, afastá-lo da convivência com a sua família. Ele pode ficar internado, existem abrigos para isso também, porque o diagnóstico da raiva, normalmente a confirmação é pós-mortem. É necessário que depois da morte se faça um exame para confirmar se ele tinha raiva ou não. É uma doença que o curso dura em torno de 20 a 25 dias. Então, um animal que foi mordido por um outro cão ou um gato e depois de determinado tempo ele começou a apresentar sintomas neurológicos e esse animal que mordeu, foi agressor, ele não era vacinado ou você não tinha o histórico dele, né? Então, esse animal começa a apresentar os sinais que a gente já falou, você já tem que imediatamente levar no hospital veterinário, ele vai ficar lá isolado, vai ficar numa quarentena, vai se tentar, a princípio, fazer exames diferenciais. Porque é para eliminar, né, a doença. Isso. Existem outras doenças que provocam sintomas neurológicos, então você não vai matar o animal de véspera. Ave Maria. Né? Quando você faz outros exames diferenciais para saber se não é sinomose, ou o animal tem um AVC ou algum problema desse tipo, né? Às vezes animais que apresentam sintomas neurológicos estão simplesmente com glicose baixa, né? Então é preciso que o médico veterinário avalie. O médico veterinário, ele é o profissional que vai saber lidar com o seu animal com usos de EPI, porque é preciso se usar luva, né? Ter uma certa proteção e cuidado. Esse animal vai ficar isolado e se ele vier a óbito, naturalmente, nesse período de 20 a 25 dias, a suspeita de raiva realmente evolui e aí se faz o exame pós-mortem para confirmar se ele tinha raiva. E se durante esse período ele mordeu um outro animal ou então o ser humano, esse outro animal precisa também ficar isolado de triagem, como o ser humano precisa imediatamente buscar os cuidados médicos, né? E se o ser humano foi mordido por um animal que morreu em alguns dias, aí os cuidados ficam intensificados, né? É preciso tomar várias doses do soro antirrábico para que não se permita desenvolver a doença nessa pessoa, porque ela não tem cura. Um ser humano que tem raiva não tem cura. A pessoa vai a óbito. Existe, na verdade, um único caso no mundo de um ser humano que sobreviveu à raiva, né? Um único caso no mundo inteiro. Então, é uma raridade alguém conseguir sobreviver quando se apresenta raiva. Por isso, que toda essa preocupação, toda essa informação e todos esses cuidados. Não se pode brincar.
uma das vacinas mais importantes que os cães e gatos precisam tomar é a vacina antirrábica. E todo ano tem que ser feito, tá? A gente fica aí esse alerta. E por isso que é bom, né, doutor Saul, ter esses meses onde se traz à tona esse debate, né, esse tipo de conversa, porque não é só um período do ano, né, todo o ano realmente, né, existe essa preocupação, é para se existir, mas a gente escolhe aí, se escolhe um mês para trazer sempre à tona esses assuntos que são tão importantes à saúde dos animais e a de nós, né, que somos tutores aí dos nossos bichinhos. Doutor Saul, quero agradecer muito pelas informações, viu, tão ricas, né, esclarecedoras e importantes também sobre o agosto do cachorro louco, que agora a gente já sabe que é para a gente ajudar aí a população a tomar mais conhecimento sobre essa doença tão severa que é a raiva, tá? E deixar aqui o recado, ó, que nós estamos nesse ambiente belíssimo, maravilhoso, no novo Hospital Veterinário Quatro Patas, que fica aqui na Avenida João da Escócia, tem pet shop, tudo que vocês já conferiram aqui no Entre no Clima, tá? Obrigada, doutor Saul. De nada, Larinha, fico satisfeito em estar aqui, participar do seu programa, informar nossos telespectadores. E na próxima quarta-feira a gente volta com o quadro SOS Quatro Patas. Então, até quarta-feira. Ah, e antes de me despedir, só avisar que é 24 horas, viu? Que funciona. Ah, né? é sim. Hospital Veterinário Quatro Patas, 24 horas, sempre com atendimento de excelência, laboratório próprio, que também funciona 24 horas, raio-x digital, ultrassonografia, eletrocardiograma, cirurgia, internamento. Lara, Quatro Patas é show. Sempre pronto para estar recebendo aí o seu animalzinho e você. Então, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.